Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por rever vocês. Tem muita gente que eu estava com saudades, graças a Deus vocês retornaram. E eu espero que vocês tenham feito uma ótima viagem, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos e as irmãs que retornaram de viagem. Que a boa mão do Senhor repouse sobre vocês. Eu quero convidá-los para que vocês abram as vossas Bíblias na Epístola aos Filipenses, no capítulo de número 1. Você vai localizar o versículo de número 19, que é o versículo que dá sequência ao que nós ministramos na semana anterior. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 19, você vai acompanhar a leitura com os seus olhos, aonde nós leremos até o versículo de número 26. Quero agradecer a Deus pela vida dos obreiros que aqui estão, os jovens, adolescentes, os músicos, toda a igreja que está aqui nesta noite. Que Deus prossiga abençoando todos vocês. Glória a Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Diz assim, Filipenses 1:19. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém? Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, graças te dou por estarmos aqui nesta noite mais uma vez. Eu quero te agradecer porque além dessas pessoas que estão aqui, dessa multidão de pessoas, são inúmeras as pessoas que estão aqui. Eu acredito que muitos também me acompanharão pela internet. E eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de fazermos a exposição da tua palavra, Senhor. Mas como eu orei nesta tarde, no início dessa noite, o meu desejo é que as palavras que saírem da minha boca na exposição desse texto, elas possam, Senhor, concretizar-se no meu coração, que elas possam ser registradas na minha mente e que jamais eu me esqueça de tudo aquilo que a tua palavra nos ensinar nesta noite. Pai querido, eu faço essa oração também para aqueles que me ouvem, tanto os que estão presencialmente como daqueles que me acompanham pela internet. Pai querido, que a boa mão do Senhor trabalhe em nosso ser e também na nossa mente, Senhor, para que possamos guardar e meditar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Pedimos ao Senhor todas essas bênçãos, Senhor, e por fé também te agradecemos em nome de Jesus. E aqueles que concordam, digam amém. Por gentileza, queiram cada um tomar o seu assento. Meus irmãos, hoje eu surpreendi a minha esposa com
Exclamação. Eu disse assim, irmão Juscelino, para ela de manhã. Tem horas que a gente tem decisões difíceis para tomar. Quantos concordam comigo? Existem momentos que a gente vive situações onde que a gente precisa tomar decisões. Mas não são decisões simples, são decisões difíceis. Eu disse isso para ela e falei para ela assim por força da minha meditação. E aí eu disse para ela, falei, eu vou falar sobre escolhas dessa noite. Escolhas difíceis que nós precisamos tomar. Eu não sei se você sabe, mas desde o momento em que você acorda, você já começa a planejar o seu dia e você já passa a tomar inúmeras decisões. Algumas delas podem mudar completamente o seu dia. Por exemplo, existem pessoas que acordam e tomam uma decisão de acessar o seu celular. Quando ele acessa o seu celular, ele já vê uma notícia que deixa ele bastante envolvido emocionalmente. Eu estou falando isso porque nós tivemos o falecimento do nosso irmão Mirandinha. E eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no celular e já ver a mensagem da irmã Divina. Isso mudou completamente o que eu tinha planejado para aquele dia. Na sexta-feira, nós havíamos nos reunidos, eu, pastor Álvaro, pastor Gerson, e os demais pastores do Polo, em uma confraternização, nos reunimos para celebrar também o aniversário do Deiso e mandar uma mensagem carinhosa para a irmã Tomico. Isso normalmente os pastores acabam fazendo, e nós nos reunimos para isso. Isso foi na sexta-feira, estávamos felizes, mas na madrugada do sábado, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi ver a mensagem da irmã Divina. E já tinha poucos minutos que o nosso irmão Mirandinha tinha falecido. São escolhas que nós fazemos que às vezes vão mudar completamente o destino do nosso dia. Eu me lembro quando houve o falecimento da minha mãe, eu senti que o Senhor ia recolher. Era uma terça-feira, eu fui para o culto e o Senhor parece que ministrou para mim que a minha mãe ia partir. E aí o que eu fiz? Eu fiquei muito preocupado, mas a minha decisão foi desligar o celular. Eu falei, eu não quero ser interrompido pela madrugada, eu quero passar a noite descansando. E assim eu fiz, desliguei o meu celular, e como eu sabia que a minha mãe ia partir, eu não queria ligar o meu celular. Fui ao supermercado, fui à padaria, voltei, chamei a minha esposa, não decidi naquele dia usar o automóvel, fomos a pé, porque eu queria gastar tempo. Eu não queria enfrentar uma realidade que eu já estava prevendo que poderia acontecer. Fui, retornei, tomei o meu banho e preparei para ir para a sede, para o meu trabalho, para minhas atividades administrativas. E quando eu estava me trocando, eu disse assim, agora eu vou ligar o meu celular. No momento em que eu liguei o meu celular, a minha irmã me chamou de vídeo e me deu a notícia do falecimento da minha mãe. Eu estou falando da escolha simples de você olhar uma mensagem. Uma escolha simples que você faz que pode alterar completamente a trajetória do seu dia. Pode afetar as suas emoções, pode mudar todos os seus sentimentos. Uma mensagem no celular, ela pode te trazer muita alegria, mas também pode te trazer muita tristeza. Uma decisão simples de olhar, de visualizar uma mensagem, ouvir um áudio, pode produzir uma série de situações no seu dia, na sua tarde ou na sua noite. Eu estou dando esse exemplo simples, não é porque hoje eu também tive uma má notícia, não foi nada disso.
é porque eu acordei pensando nesse texto. Me debrucei parte da manhã olhando as Escrituras, e depois que a minha esposa acordou e que a gente começou a ouvir um hino enquanto eu pensava no texto, me veio ao coração esta expressão: existem escolhas difíceis, mas que a gente precisa às vezes fazer. E aí eu me lembrei desta passagem onde que nós estamos trabalhando essa série de mensagens acerca dos pensamentos. No capítulo de número 1, Paulo vai enaltecer o Evangelho. Ele vai falar que aquela igreja, ela cooperava com o Evangelho. Paulo vai dizer que a oração dele era que aquela igreja crescesse mais, evoluísse mais, de tal forma que aquele que começou a boa obra era poderoso e capaz de aperfeiçoar até o dia de Jesus. Paulo enaltece tanto o Evangelho no capítulo de número 1, que ele vai dizer no versículo de número 12: eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, elas contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Essa expressão, ela é uma expressão chave para o capítulo de número 1, aonde nós, na semana anterior, nós entendemos que o Evangelho é maior do que tudo. O Evangelho é a maior mensagem que o homem já recebeu. O Evangelho não é uma má notícia. O Evangelho são as boas novas de salvação. Então, mais uma vez, nós vamos destacar aqui a importância do Evangelho evidenciada no capítulo 1 da carta aos Filipenses. Paulo vai dizer assim, que essas coisas que contribuíram, evidenciaram que a prisão que Paulo enfrentou era por causa de Cristo, era por causa do Evangelho, era por causa da mensagem poderosa de salvação. Vocês não imaginam o quanto de pessoas já ouviram o Evangelho. Muitas pessoas já ouviram. Nós estamos no 2025, irmã Jane. Imaginem depois de Cristo quantas pessoas já não ouviram a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas receberam a mensagem do Evangelho e tiveram uma terra fértil, tiveram um coração aberto, tiveram uma mente acessível para receber a mensagem do Evangelho e, consequentemente, tiveram as suas vidas transformadas. Eu quero lembrar aos irmãos que a segunda evidência que nós temos do capítulo 1 do poder do Evangelho é que a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, ela é uma mensagem tão poderosa que a maioria dos cristãos que estavam ali em Roma, eles foram motivados, eles receberam ousadia, eles tiveram ânimo para pregar o Evangelho. O Evangelho, irmã Nilva, é tão poderoso que quando a pessoa entende a sua essência, ela toma as aflições, as intempéries da vida, as prisões, as perseguições, os ataques, como algo que contribui para o progresso do Evangelho. Entendam, senhores, o Evangelho é tão poderoso que quando eles ficaram sabendo da prisão do apóstolo Paulo, muitos, o texto diz que muitos, não foram poucos, mas muitos, receberam, tomaram ânimo com as prisões de Paulo. E a Bíblia diz no versículo de número 14, que tomando ânimo com as prisões do apóstolo Paulo, eles ousavam falar a palavra confiadamente e sem temor. Observe isso, a mensagem do Evangelho é
tão poderosa, irmão Marcos, que ela não apenas evidencia que muitos estão sendo estimulados, estão recebendo ousadia, mas ela também é capaz de distinguir os poucos que pregam o evangelho mal intencionados. Observem, por favor, o versículo de número 15. Há uma nova evidência aqui. Enquanto no versículo de número 14, o evangelho desperta, o evangelho estimula, o evangelho propõe uma ousadia, um ânimo diferente para ser pregado. No versículo de número 15, a mensagem do evangelho é tão poderosa que ela vai fazer com que se distingue, se separe, se identifique aquelas pessoas que pregam a Cristo de forma mal intencionada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu preciso aproveitar esse momento para eu dar para os irmãos um reforço de ensinamento. Irmãos, nós vivemos para propagar o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é a mensagem de Jesus. Eu estou batendo nessa tecla, Poliana, porque quase todos os dias as pessoas repartem comigo, compartilham comigo mensagens criticando o evangelho, atacando igrejas, atacando pastores. E as pessoas estão vivendo de cortes da internet. Eu não sei se os irmãos observaram, mas domingo, agora, uma pastora muito conhecida, que foi líder vocal de uma banda muito conhecida, eu sei que você sabe quem é. Ela pregou em Campinas. E lá ela fez algumas expressões muito fortes a respeito dos bastidores de algumas denominações. Mas eu não acredito que aquilo ali é pregar o evangelho. Aí o que acontece? As pessoas recortam, mas elas não sabem o que a mulher pregou. Elas pegam a parte do que ataca o evangelho e elas acabam reproduzindo aquilo. E isso não é pregar o evangelho. Falar de igreja não é pregar o evangelho. Falar mal de pastor não é pregar o evangelho. E esse aqui é o púlpito que o Senhor me permite ensinar. Então me permita compartilhar isso com você. Não faça isso. Por quê, pastor Eliel? Porque eu tive a curiosidade de assistir o culto. E isso eu faço com todos os recortes que são impactantes. E eu sei que você não investe tempo para isso. Então, a mensagem, o culto não foi aquilo. Foi um momento, foi uma exposição, foi uma expressão. E ela falou de forma intencional. Então, eu quero alertar os irmãos, aqui você que me ouve, não compartilhe isso, não dê visualizações a isso. Miqueias, o culto tinha em torno de 19 talvez mil visualizações, o culto, mas os recortes já estão passando de 100. Então vocês não imaginam tanto que as pessoas recortam isso, recortam aquilo. Então eu estou aqui como pastor de vocês, mas eu preciso lhe ensinar isso. Todas as vezes que você vê desabafo na internet, pessoa criticando a igreja, criticando o evangelho, não compartilhe isso. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o evangelho de Jesus Cristo. Ei, eu preciso te dizer nesta noite, fale de Jesus, pelo amor de Deus. A igreja não precisa de oposição aqui dentro, meus irmãos. Nós não precisamos. E sabe quem dá visualizações para isso? Os crentes, irmã Antônia. É os crentes que compartilham, é os crentes que comentam, é os crentes que debatem. Irmão, não perca tempo. Tem gente ganhando dinheiro em cima do seu tempo. Você gasta tempo, você compartilha. Aí eu fico olhando a página da igreja, eu fico olhando o YouTube da igreja, tem
meia dúzia de like, tem meia dúzia de visualizações. Aqui nós estamos pregando o evangelho. Aqui nós não estamos falando mal de pastor, falando mal de igreja, expondo situações desnecessárias. Os nossos inimigos estão lá fora, irmãos. Os nossos inimigos estão lá fora. Então eu queria compartilhar isso com os irmãos. Todas as vezes, às vezes a Ruth fala assim: Léo, o que você está vendo? Eu falei: eu vou assistir tudo. Eu vou assistir tudo. Isso eu falo de todos os lados, irmãos. Porque começa a viralizar, aí você pega e não assiste. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha para cá. Eu vou dar um exemplo aqui, desculpem vocês. Mas eu vou dar um exemplo aqui, que eu talvez já tenha dito. Não tem nada a ver com a mensagem, mas tem a ver com cortes. Na época da política, soltaram um vídeo dizendo que o Lula tinha pacto com o demônio. Quantos aqui viram esse vídeo? Deixa eu ver. Levanta a mão bem alto. Não é pecado ver vídeo, não, irmãos. Aí, uma parte viu. E compartilharam e colocaram o chifre na cabeça do Lula e viram o Satanás, o Lula mesmo. Eu espero que ninguém recorte isso. E aí, ele de fato, ele falava assim: não, eu fiz pacto com o demônio. E aí o povo saiu publicando isso. Ninguém teve o cuidado de ir lá e assistir o evento. E no evento ele dizia assim, não estou fazendo defesa a ele não, estou dando um exemplo. Ele dizia assim: olha, nós estamos aqui no evento do nosso partido, tem alguns companheiros aqui que são até evangélicos, mas eu sei que no meio dessa multidão deve ter alguém da oposição. Ele diz assim, e alguém pode estar aqui da oposição e vai dizer que eu fiz pacto com o demônio. Aí recortado só aí. Quem sabia disso? 2 horas, eu falei talvez com Miqueias, 2 horas de evento, a pessoa recorta 10 segundos e a gente sai publicando por aí. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você tem a mente de Cristo. TikTok, Kawaii, não sei se é assim que chama, esses trem, irmão, não dá futuro para ninguém. Não dá. Não perca o seu tempo com isso, assista a uma pregação. Receba o poder do evangelho sobre a sua vida. O evangelho muda o seu pensamento, arranca a sua angústia, elimina a sua preocupação, acaba com a sua ansiedade, alivia a tua alma. Agora essas coisas te irritam, irmão, faz você brigar com o seu parente. Para com isso. Eu não estou fazendo defesa política, entendam isso. Eu estou dando exemplo porque a gente fica o tempo todo fazendo isso. Compartilhe um hino, compartilhe uma pregação. E tem que tomar cuidado, irmãos, porque está assim, ó, do tal dos podcasts, que está acabando com o evangelho, envergonhando o evangelho. Deus me deu essa oportunidade para dizer isso aqui. Eu vou dizer isso em alto e bom som. Tem muita gente produzindo escândalo no evangelho, não pregando o evangelho. Mas para Paulo era diferente. Para Paulo o evangelho servia para distinguir inclusive as intenções. Ele diz assim no verso de número 15: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente.
Quando você compartilha isso, sabe o que acontece? A pessoa mais simples acha que todo mundo é igual, acha que toda a igreja é igual, acha que todo mundo não presta, todo mundo perde a fé, todo mundo perde a confiança. Você já não confia mais em ninguém, você já não quer mais relacionamento com ninguém, porque lá tem uma pessoa que ataca, lá tem outra pessoa que ataca. A semana passada tinha uma pessoa, um pastor aí que já estava bombando na internet. Foi 30 dias, irmãos, de fama. Saíram com outro escândalo, jogaram o nome dele na lama. E o depoimento dele foi: vou sair das redes sociais. Mas isso é uma má notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Essa é a boa notícia. Então, dependendo da escolha que você faz, você vai se alegrar. Dependendo da escolha que você faz, você vai ter uma expectativa, uma esperança de fechar um bom negócio. Dependendo da mensagem que você recebe de manhã, você vai se sentir entusiasmado. Às vezes meu filho sai, eu olho para ele assim, que ele é muito parecido comigo, de manhã quase eu não falo, eu já falo assim: olha, um sorriso, abre, isso aí abre precedente para os negócios. Então vai sair de manhã, fale primeiro com Jesus. Ouça um hino. Ouvir o evangelho não é ouvir esses recortes de podcast, irmãos. Não é. O evangelho não é isso. Não é. O que tem de gente usufruindo, e eu sei que isso não é pregar o evangelho. Sabe o que é isso, pastor Adinito? O espírito do anticristo. É o espírito do anticristo, porque só quem perde é você. Só quem perde somos nós. Então, irmão, não dê visualizações, não compartilhe, deixa esse pessoal morrer à míngua. Eles vão prosperar, eles vão ser abençoados se eles colocarem bons conteúdos, a mensagem do evangelho, um bom hino. Aí você compartilha, aí você espalha, mas essas coisas ruins, irmãos, joga fora, ou melhor, nem acesse. Não gaste o seu tempo. Às vezes você não sabe o porquê da sua crise de ansiedade. Às vezes você não sabe porque você anda num índice de insatisfação. É porque você fica observando a grama do outro. Você acha que é tudo mil maravilha. E não é, irmãos. Essa semana eu conversava com o irmão Miqueias. Eu dizia para ele: existe 3 ambientes. O ambiente da plateia, o ambiente do palco e o ambiente dos bastidores. As redes sociais você só vê o palco. Só o palco. É só o que é aparente. É só o que é treinado. É só isso. E muitas vezes o que está por trás dos bastidores são coisas terríveis. São coisas horríveis. Mas vamos prosseguir. Paulo, quando ele dá as evidências do evangelho, ele prova que a sua prisão era por causa de Cristo. Ele evidencia que a maioria foram estimulados, motivados, receberam ânimo por causa do evangelho. Ele destaca ou evidencia que a mensagem do evangelho era tão poderosa que distinguia, ou separava, ou fazia distinção dos que eram de boa e de má intenção. Porque a gente sabe, irmãos. Eu orava para o Senhor hoje. Eu falei: Senhor, não deixe que eu pregue a sua palavra e desça do púlpito e esqueça daquilo que eu preguei, mas que essa palavra seja concretizada no meu coração. Então, vocês vão perceber no texto o seguinte, eu vou resumir aqui para vocês. Paulo está preso. Paulo dá toda essa evidência da importância do evangelho. Ele diz que algumas pessoas são atingidas de forma positiva e outras não com a pregação do evangelho. Uns pregam por amor, outros pregam por contenda. Paulo tinha clareza disso.
Mas ele diz assim: não, eu não vou me importar com isso, contanto que o evangelho seja pregado. Quando ele disse que não ia se importar, é porque o objetivo de Paulo era tão claro com a pregação do evangelho, que ele não perdia tempo de falar dos métodos ou das intenções. Paulo refuta quando o evangelho é falso. Mas na nossa caminhada a gente vai aprendendo a viver o evangelho. Temos que ter paciência. Eu já disse aqui umas outras vezes que a gente expressa a mensagem do evangelho, prega, ensina, evangeliza, faz uma coisa, faz outra, mas nem sempre foi assim. Começamos, ainda cometemos erros. Então nós estamos em pleno desenvolvimento. Temos que ter paciência com quem está começando. Às vezes a pessoa tem boa intenção, mas tem pouco preparo. Às vezes a pessoa tem muito preparo e má intenção. Mas nós precisamos entender que a preocupação de Paulo era com a pregação do evangelho. No entanto, Paulo está preso. Paulo está preso, essa é a realidade de Paulo. Paulo está preso. Paulo está perto de receber um julgamento. Talvez, Clóvis, o julgamento de Paulo, ele tinha clareza que ele poderia ser absolvido ou ele poderia ser condenado à morte. Então Paulo aqui tem clareza que ele poderia viver ou morrer. Então Paulo começa a viver o dilema. Olha, irmãos, se tem uma coisa que afeta a gente, é quando o assunto é vida ou morte. Alteram os nossos batimentos cardíacos. Nós começamos a ter uma aceleração, o nosso suor. Há quase que um ataque cardíaco quando as pessoas imaginam que elas estão próximo da morte. Mas Paulo vai nos mostrar aqui que quando a pessoa tem clareza do poder do evangelho, ela reage de forma diferente. As suas decisões, elas são pautadas em algumas características que eu quero destacar para você. Observe, por favor, o que está escrito no versículo de número 20. Olha o que Paulo diz aqui. Segundo a minha intensa expectação e esperança. Tem outras traduções que explicam, mas parecem ser duas palavras controversas. A expectação aqui está ligada a um tipo de ansiedade, a uma expectativa, para ser mais específico. Paulo está falando de algo que mexia com ele, de uma forma que produzia expectativa e ao mesmo tempo esperança. Parece um contrassenso, porque quando você está com uma expectativa muito alta, você tem pressa. Né, Miguel? Você tem pressa. Mas Paulo está mostrando para nós o seguinte: olha, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Ele está dizendo aqui: eu estou preso, mas eu tenho uma certa ansiedade e também uma esperança que neste lugar onde eu estou, nessa circunstância onde eu estou, eu não serei confundido. Em outras traduções diz: eu não serei envergonhado. O coração, Luiz Gustavo, do apóstolo Paulo aqui, ele está tão cheio de confiança em Deus, que ele está dizendo assim: eu estou vivendo um momento de expectativas, de ansiedade, de esperança. Mas eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho convicção de uma coisa, eu tenho confiança de uma coisa: o Senhor não me deixará confundido.
Ele não me deixará envergonhado. A confiança do apóstolo Paulo era tão grande, irmão Sinês, que ele tinha certeza: se eu morrer, Cristo é glorificado. Se eu viver, Cristo é glorificado. César ou o imperador pode tocar no meu corpo, eu posso ser morto, ou ele pode me libertar e eu posso ser vivo. Se eu viver, a minha confiança está em Cristo. Se eu morrer, a minha confiança está em Cristo. Eu li isso aqui hoje de manhã, eu fiquei pensando comigo: meu Deus do céu, que homem mais psicologizado, que homem mais equilibrado, que homem mais maduro. Imagine ele dizer isso: se eu viver, se eu morrer, o Senhor não me deixará confundido. É por isso que numa outra expressão ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Que confiança, que convicção maravilhosa. E aí, prosseguindo o texto, ele diz assim: olha, eu sei que não serei confundido, antes, isso aqui é uma conjunção adversativa, antes, com toda confiança, com toda convicção, com toda fé, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Ai, que vontade de ter essa fé do apóstolo Paulo, gente. Que vontade de ter essa convicção do apóstolo Paulo. Ele tem certeza: eu não vou ficar confundido. Antes, esta confiança, esta não toda, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O que é que ele está dizendo aqui? O meu futuro está nas mãos de Deus. Eu não tenho medo do meu futuro. O meu futuro está nas mãos do Senhor. Se Ele quiser me poupar, Ele vai ser engrandecido no meu corpo. Se Ele quiser me levar, Ele vai ser engrandecido no meu corpo. Eu preciso liberar essa palavra para alguém que começou 2025 preocupado. Se aproprie nesta noite dessa palavra e não tenha medo do teu futuro. A tua vida está escondida atrás da cruz de Cristo Jesus. É Cristo que está na sua frente, Jéssica. É Cristo que está na tua frente, Deus. É Cristo que está na nossa frente. Ei, a sua vida não está na mão do advogado. A sua vida não está na mão do diretor, do gerente do seu trabalho. Não! A sua vida está nas mãos de Deus. O teu futuro está nas mãos de Deus. A tua casa está nas mãos de Deus. Receba toda essa confiança da palavra nessa noite. Estou sentindo graça, estou animado, hein? Aleluia. Ele faz essa exposição preso, sujeito a ser condenado, mas ele está tão tranquilo emocionalmente. E aí você precisa buscar aqui tranquilidade para você também. Olha o que diz aqui, Mailane, versículo de número 21. Porque para mim, eu gosto dessa particularidade, porque isso não é para todos, irmão. Ele está dizendo para mim, isso não é para qualquer um. Para mim, o viver é Cristo. Para você, o viver é Cristo.
Ele diz para mim. Ele está dizendo para a igreja, pode ficar tranquilo, porque para mim o viver é Cristo. Só isso, pastor? E se ele decidir me levar, o morrer é ganho. Essa expressão, ganho, irmão Adalto, é uma expressão, é uma palavra ligada ao negócio. Em algumas traduções diz lucro. Então ele está dizendo assim, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixa eu aplicar isso no seu coração. O que ele está dizendo assim, com Cristo eu nunca perco. Levante a sua mão, deixa eu profetizar isso na sua vida. Se você estiver com a promessa de Deus sobre a sua vida, você não perde, meu irmão. Com Jesus não tem prejuízo. Eu quero ver você recortar isso. Recorta isso. Com Jesus não tem prejuízo. Com Jesus não tem perda. Com Jesus você lucra. Oremande faço e de queimes. Receba essa palavra para 2025. Tem paz para o seu coração. Com Jesus você não perde a sua família. Com Jesus você não perde o seu emprego. Com Jesus você não perde, você não perde, você não perde. Oremande faço e de queimes. Pastor, mas a pessoa partiu, ela ganhou Cristo. Foi. Mas versículo de número 22, mas se o viver na carne, o que é isso? Paulo está dizendo, se eu permanecer vivo com vocês, me der fruto da minha obra, então não sei o que eu deva escolher. Eu disse para vocês que existem decisões difíceis. Eu não sei que eu deva escolher. Versículo 23. Ele está vivendo um dilema, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Irmã Vande, essa expressão é uma expressão muito profunda. Porque ele está dizendo, o meu desejo era de partir e estar com Cristo. Por que essa expressão é profunda? Porque Paulo, ele não está dizendo que o desejo dele era cometer suicídio. A expressão partir aqui, estar com Cristo, ela é cheia de esperança para nós. Ela mostra para mim e para vocês que a morte para quem tem Jesus é um translado, é uma partida, é uma viagem. A ideia de partir aqui é a ideia de sair dessa dimensão. Por que eu digo que é uma mensagem confortadora? Porque Paulo está dizendo, a morte não é o fim para quem tem Jesus. A morte não é a linha de chegada para quem tem Jesus. Para quem tem Jesus, você não chega numa faixa e diz assim, não, daqui para frente não tem mais. Não, a morte não. Paulo diz assim, que se o evangelho não for pregado com ressurreição, a nossa fé é vã. É vã. Então essa expressão partir e estar com Cristo não é um desejo de suicídio, não é uma fuga de problemas, não. A ideia que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo assim, olha, o meu desejo, a minha vontade era de estar logo na eternidade com Jesus, é estar com Cristo. Eu me lembrei aqui do capítulo 14 de João, quando Jesus, no finalzinho do capítulo 13,
Ele disse para os discípulos que ele iria partir, que ele iria deixá-los. Alguém se manifestou e disse: não, o senhor não vai deixar a gente, eu vou contigo. Jesus falou: não, essa viagem vocês não vão fazer agora. Mostra o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Jesus que está dizendo. Não, mas eu vou. Pode ficar tranquilo. Deixa eu usar uma linguagem nossa. Fique calmo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar para ir. Não. Ele diz ainda: eu vou preparar-vos lugar, e eu irei, e eu voltarei. Para onde eu estiver, vós estáis também. Eu vou preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também, disse Jesus. Então, estar com Cristo também deve ser um desejo dos homens. Mas Paulo está em aperto. Mas ele diz assim: olha, de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas eu julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. A ideia de ficar na carne não é na natureza pecaminosa, não. A ideia de ficar na carne do texto aqui é ficar vivo, é ficar nesse corpo, é permanecer nessa dimensão. Então circule na sua Bíblia essas duas expressões. No versículo de número 23, a expressão tendo desejo. Circule na sua Bíblia, tendo desejo. E circule na sua Bíblia também, julgo mais necessário. No versículo de número 24. Paulo está vivendo uma decisão difícil. A decisão difícil do apóstolo Paulo está entre o que ele desejava com aquilo que lhe era necessário. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, não dá para você trabalhar só em cima dos seus desejos. Você precisa ponderar suas necessidades. Qualquer tomada de decisão importante, você tem que tomar muito cuidado com os seus desejos. Uma decisão sábia, ela prioriza a necessidade. Então, uma coisa é o que você deseja, outra coisa é o que você necessita. Na dimensão espiritual, você precisa saber disso. Eu desejo isso, mas o necessário é esse. Essa dimensão, ela equilibra as nossas emoções. Ela nos dá paz, Sandra. Ela coloca tranquilidade em nossos corações. A maturidade do cristão é ele saber que os seus desejos não é prioridade. O que é prioridade é aquilo que é necessário. Só que quando você busca o que é necessário, os seus desejos vêm junto. Pastor, o senhor está inventando, é heresia. O que é que o texto diz? Antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Quando nós aprendemos a priorizar o que é necessário, o que nós desejamos vem no pacote. O mal da nossa geração é que nós estamos acostumados e acostumando as pessoas a buscarem aquilo que elas desejam e não aquilo que elas necessitam. Paulo nos mostra aqui que ele abre mão do que ele deseja. Aonde está escrito isso, pastor Eliel? Versículo de número 25. E tendo essa confiança, não, digo o versículo de número 24, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, a decisão do necessário, sempre ela prioriza o outro. A decisão do desejo sempre vai te priorizar. Vai no supermercado, a grana está curta, você vai no necessário porque você está preocupado com a sua família. Mas se você inverter e pensar só em você, você vai atender os seus desejos. Então entendam isso. Uma certa vez, eu concluo com esse testemunho. Eu ministrava em Uberlândia, na primeira igreja, isso há mais de 15, quase 20 anos atrás que eu pastoreei. Eu falei uma expressão sobre isso. A bênção que eu desejo e a bênção que eu necessito. Eu falei sobre isso na sexta-feira. No final de semana, um casal da igreja eles foram a Caldas Novas. Chegaram lá, eles ficaram hospedados em um local, e lá ele foi persuadido, ele foi envolvido numa proposta comercial para fazer um negócio com um imóvel lá. E ele já estava tudo resolvido, já tinham assistido uma palestra, ia fazer um investimento. E aí ele diz assim: vamos lá em cima buscar o cheque. Quando eles subiram o elevador, eles lembraram: essa bênção eu preciso, eu necessito ou eu estou desejando? No trajeto do térreo até o local que eles estavam hospedados, eles mudaram a decisão. Uma decisão sábia, ela vai priorizar o que você necessita, em detrimento do seu desejo. Pastor, mas eu não vou ser feliz? Vai ser feliz. Olha o que diz o versículo de número 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós. Esses dois versículos, Miqueias, ele está com a palavra-chave você, ou vós, ou vosso. Todas as vezes que nós priorizamos o necessário, nós colocamos o olhar no outro. Todas as vezes que nós optamos pelo desejo, nós concentramos nas nossas vontades. Então, eu quero concluir a minha fala nessa noite. Se você precisar decidir entre o que você deseja e aquilo que você necessita, eu quero te aconselhar nessa noite: opte por aquilo que lhe é necessário. Escolha pelo necessário. Faça uma escolha difícil, priorizando o necessário. Essa informação, ela é aplicável em várias áreas da nossa vida. No relacionamento familiar, a gente precisa ensinar os nossos filhos a viver com o necessário. Nós precisamos administrar as expectativas deles. Tem gente que pensa assim: não, eu não tive isso, eu vou dar aos meus filhos. A intenção é boa, mas o resultado não é.
Porque às vezes você condiciona o comportamento deles, pautado neles, pautado nas suas expectativas, pautado nos seus desejos. Mas não, a gente precisa ter coragem para dizer não quando a gente tem, Mailane. Porque quando a gente não tem, é mais difícil você dizer não. Quando a gente tem, a gente administra, fala assim, agora não, mais tarde. Mas o difícil é quando há um pedido, e aquele pedido já não é mais resultado de um desejo, é uma necessidade. Você olha e não tem, aí você diz assim, não posso dar. Então, quando nós administramos o que é necessário, o que é necessário vai acontecer. Eu concluo dizendo, capítulo de número 4, segundo livro dos Reis, não precisa abrir a Bíblia, é um texto conhecido, é a passagem da multiplicação do azeite. Quando o Senhor faz o milagre, o necessário se torna objeto de desejo. Prova, pastor, o que ela tinha era necessário ter em casa. A lei exigia que por mais que a pessoa tivesse com situação difícil, ela tinha que ter uma reserva de azeite em casa. É por isso que o texto diz, a mulher fala assim para Eliseu, eu não tenho nada. Porque de fato ela não tinha nada, mas ela tinha o necessário, sentindo graça. Oh, é fácil e dequemes. Levanta a sua mão para eu dizer uma coisa para você, o necessário, o Senhor não vai deixar faltar. Claudinho, ela diz assim, eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite. O Senhor usa o necessário. Só que à medida que o necessário se multiplica, à medida que o necessário vira milagre, ele se torna objeto de desejo. Sabe o que acontece? O azeite multiplica, ela paga a dívida dela e ela vive do resto. A multidão é grande. 200 dinheiro não é o suficiente para comprar pão para toda essa gente. Mas surge alguém com necessário, com 5 pães e 2 peixes, o necessário para ser abençoado por Jesus. E quando acontece o milagre, 5.000 pessoas comem, ficam satisfeitos e sobram. Quando você prioriza o necessário, o desejo de Deus se cumpre em sua vida. Levante e fique de pé em nome de Jesus. Levante e fique de pé em nome de Jesus. Se for para você priorizar hoje, priorize o necessário. Se for para você guardar hoje, guarde o necessário. Eu quero orar por você encerrando esse culto. Mas eu preciso dizer isso para alguém nessa noite. Se a decisão for difícil para tomar essa semana, pelo poder da palavra, priorize o necessário. Priorize o necessário. Pode ser que você receba 1 ou 2 ofertas, mas se você tiver o temor de Deus, o Senhor não vai deixar você confundido. Você vai saber exatamente qual a melhor decisão para você tomar, para você e para a sua casa. Há alguém entre nós nessa noite que veio para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor e quer renovar a sua aliança com Deus. Você está entre nós. Pelo que eu observo aqui na nave do templo, parece que somos todos crentes em Cristo Jesus. Mas eu quero orar pela sua vida. Se o Senhor falou com você nessa noite, eu quero orar por você. Vou falar agora então.
Passou do tempo. Passou da hora da gente fazer birra com Jesus. Sabe? Birrinha de criança. Não vou, não quero, não faça isso. Não funciona. Jesus não vai te dar o que você deseja enquanto você não priorizar o necessário. Não adianta fazer birra. Não adianta achar que Deus vai fazer alguma coisa porque você está agindo dessa forma. Não. O Senhor, nosso Deus, trabalha com princípios. Ele não inverte a ordem. Busca primeiro para as coisas serem acrescentadas. Ergam as mãos para cá. Querido Deus, nós encerramos nesta noite essa palavra, pedindo que ela assente em nossos corações. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Em cada uma das nossas decisões, tanto as decisões fáceis como as decisões difíceis, nós precisamos, Senhor, priorizar aquilo que é necessário. Recebendo essa instrução dada pelo apóstolo Paulo, nós sabemos que o Senhor poupou a vida de Paulo para que Paulo pudesse voltar e revisitar os crentes em Filipos, para que eles pudessem revê-lo. Isso o Senhor confirmou. Apesar de Paulo desejar estar contigo, era necessário Paulo passar mais um tempo ensinando, pregando, compartilhando o amor de Deus, sendo exemplo e trazendo para nós hoje em 2025 os segredos para nós termos uma vida vitoriosa. Pai querido, abençoe essa senhora, guarde a vida dela, oriente através do Teu Espírito Santo, para que ela entenda, Senhor, aquilo que é necessário ela fazer, para que ela possa permanecer firme e receber as bênçãos espirituais. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Digam comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos dizer: quando a decisão for difícil, comece pelo necessário. Que Deus abençoe. Querido, não vá embora sem cumprimentar essa pessoa. Fale com ela. Diga assim: que bom que eu te vi de novo.